Olá, olá, vamos começando mais uma live. Deixa eu fixar aqui o tema de hoje, que é quem não se escolhe, escolhe qualquer coisa. Quem não se escolhe, escolhe qualquer coisa. Tô digitando aqui, gente. Bom dia quem tá entrando aqui na live. Começando mais uma live, play na semana, mulherada. Pronto, fixado. Começamos. Hoje o tema é bem potente, bem babadeiro, né? Eu pensei bastante, eu gosto sempre de pensar no final de semana o que eu vou trazer, o que eu vou trazer para essas mulheres, para gerar movimento. E me veio de trazer esse tema, esse assunto, que é quem não escolhe, acaba escolhendo alguma coisa, né? A gente acaba escolhendo alguma coisa. Quando a gente se omite, quando a gente não gera movimento na nossa vida, a gente está escolhendo algo também. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Bom dia, sim, bom dia quem está entrando aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Brenda Heineken, sou terapeuta sistêmica, consteladora, pós-graduanda em neurociência. E eu utilizo todos esses conhecimentos, toda a minha bagagem, toda a minha experiência, tudo que eu já vivi, até comigo mesma, que eu digo que eu sou um checklist ambulante de terapias e processos terapêuticos, tudo que eu vivi também em mim, eu trago para as minhas alunas, para as mulheres que acessam o meu ecossistema, acessam os meus treinamentos, os meus serviços, para poder auxiliar, para que essas mulheres possam se reencontrar, para que possam viver com clareza, para que possam viver com leveza e com prosperidade. E as lives aqui são uma forma também de trazer mais consciência e mais presença, para que você consiga se ver em determinadas situações aí que muitas vezes você está agindo aleatoriamente, é só sobrevivendo, assim dizendo. Então, o intuito é justamente gerar movimento na sua vida. E hoje a gente vai falar justamente sobre um tema que muitas mulheres acabam vivendo inconscientemente, acabam não percebendo e simplesmente a vida vai acontecendo. Antes da gente adentrar o tema com mais profundidade, vamos enviar essa live aqui para 5 amigas, pelo menos? Envia aí que eu vou enviar aqui também. Deixa eu mandar aqui para algumas alunas. Vamos lá. Envia daí que eu envio daqui. Bora. Bora. Pronto, enviei. E vamos lá, mulheres. O que acontece? Né? É muito comum que no dia a dia a vida ela vai te consumindo, né? E aí muitas vezes você acha que você não tem opção, você acha que as coisas são como são e você só vai levando, só vai deixando a vida te levar. Só que o que acontece? Nós sempre temos escolhas, nós sempre temos opção. E é muito fácil a gente falar assim, ai, porque a minha vida tá assim, ai, porque é falta de sorte, ou é azar. Mas, na verdade, a gente tem que olhar por um outro ângulo. Cadê a sua autorresponsabilidade perante a tua vida? Porque na visão sistêmica, nós falamos muito sobre lealdades inconscientes. E eu também falo muito, que eu já falei em várias lives, já falei em vários encontros. Quem me segue aqui, quem acompanha muito meu conteúdo, já deve estar cansada de ouvir isso. Mas 95% das nossas escolhas, isso é neurociência aplicada, 95% das nossas escolhas são embasadas no quê? No nosso inconsciente. Ou seja, muitas vezes você está fazendo algo, escolhendo rapidamente no teu inconsciente, achando que é a melhor escolha, mas você está sendo tomada por uma escolha inconsciente, não, né, neurocientificamente falando, porque o nosso cérebro ele não gosta de gastar muita energia, e sistemicamente falando, embasado na nossa lealdade inconsciente, seguindo o que é padrão dentro do nosso sistema familiar, que foi padrão para os nossos pais, que foi padrão para os nossos avós, que foi padrão para os nossos bisavós, que é um registro que está no nosso sistema, que é muito mais fácil, né, da gente seguir caminho A do que caminho B. Bom dia, Pri! Bom dia, Fran! Sejam bem-vindas! Um ótimo dia! Começamos com tudo aqui na live.
Então, o que acontece? Muitas vezes, você vai levando a tua vida sem se escolher, sem se priorizar. Porque você foi a menina que foi ensinada a não se priorizar. Sempre se adaptando, sempre calando, sempre agradando, para poder ser bem vista. E aí você se tornou uma mulher que está acostumada a agir dessa maneira. Então perceba, né? Quando eu falo da neurociência, que o nosso cérebro ele não tem muito, ele não gosta de gastar energia, que é muito mais fácil você escolher aquilo que já é comum. Imagina, né? Você aí com seus 30, 40, enfim, 40, né? 30, 20, 30, 40 anos. Você agiu assim, 20, 30, 40 anos na sua vida. E agora você cai aqui nessa live, você está tendo acesso a essa informação, você percebe, caraca, eu fiz assim uma vida inteira. Então agora você tem a opção de começar a fazer diferente, escolher fazer diferente. E aí o escolher fazer diferente é onde vem a tua autorresponsabilidade, a tua autopercepção de, poxa, até agora eu estava fazendo um jeitinho que não tá muito legal. Eu não tô muito satisfeita. Ou até tô satisfeita, mas poderia ser bem melhor. E por que eu não tô fazendo? Por que eu não tô escolhendo isso? E aí, eu até separei aqui os meus bonecos. Os meus bonecos estão mais interativos agora. Não sei se vocês estão percebendo, mas estou trazendo mais eles aqui para as lives. Vamos lá. Aqui, você. Bem linda, bem bela, bem maravilhosa. Vamos fazer, antes de eu mostrar o que são esses bonecos aqui, vamos fazer um exercício aqui só para ver como é que tá o olhar de vocês. Olha só. Olha aqui, olha para essas duas bonecas. E eu não vou dizer o que elas são, tá? Eu só quero que você olhe para essas bonecas aqui. A rosa clara e a rosa escura, tá? E me diz qual que tá chamando mais a tua atenção nesse momento. No papum. Não precisa, não, tenta não racionalizar muito. Só olha aqui e me diz qual que tá chamando mais a tua atenção. E manda aqui nos comentários para mim. Só para eu ver como é que vocês estão. Eu já vou dizer o que é. Rosa escura, roxa, rosa escura, acredito que é a Fran. Rosa clara. Ó, rosa clara, rosa escura, tá, gente? Ok. Ok. Não caiam para trás, tá? Se escolher novas oportunidades. Essa aqui, essa bonequinha rosa clara, ela representa o se escolher novas oportunidades. E a escura, mais do mesmo. Eita! Calma que estamos aqui para olhar para isso, tá, gente? Estamos aqui para olhar para isso. Então perceba. Aqui está você. Quando você está olhando para o mais do mesmo, quando você olha para o mais do mesmo, você percebe que não tem como olhar para se escolher, para mais oportunidades, para mais possibilidades. Que quando você não se escolhe, você escolhe qualquer coisa. Isso aqui é a ilustração exata do que eu estou querendo dizer aqui em palavras para você. E que talvez eu falando não fique tão perceptível quanto você visualizar isso aqui. Porque olhar para a rosa clara, olhar aqui para as oportunidades, para o se escolher, é muitas vezes desapegar daquilo que você já está acostumada. É abandonar velhos hábitos, é abandonar ambientes,
Não abandonar pessoas, mas entender que tem pessoas que já não são mais compatíveis com o que a vida quer te dar, com aquilo que está disponível para você. Só que se você não se escolhe, você não consegue ver, porque você está ocupada demais olhando para cá. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Faz sentido? Como que vocês recebem isso aqui? Como que chega aí para vocês? Cheguei dando voadora, né, gente? Não estamos nem a 15 minutos de live aqui, ó, já meti uma voadora bem louca em vocês. Mas é pra gente começar essa semana, ó, no play. Pra frente, pensando. Está fazendo sentido aqui, ó? Curte essa live, envia aí pras amigas. Pra quem tá assistindo gravado no YouTube, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente tem live segundas e quintas-feiras. Nessa vibe aqui, nesse estilo aqui. E pode ser, gente, que esse movimento aqui que eu acabei de mostrar para você, ele venha de um lugar, né, como eu falei já no início da live, você acostumou, né, você já acostumou a viver assim, a sua vida inteira. Você está aí 20, 30, 40 anos seguindo da mesma forma. Então, lembra que eu falei que pode vir, né, além daquilo que você já acostumou, neurocientificamente falando, seu cérebro já está acostumado a agir dessa maneira. E sistemicamente falando, a gente pode estar falando de mulheres, de filhas, que tiveram que proteger emocionalmente essa mãe, a sua mãe, filhas que precisaram passar por situações desafiadoras, que não que precisaram, né, mas que viveram situações desafiadoras na sua infância e se colocaram em meio à relação dos pais, assumiram um lugar de proteger essa mãe, assumiram um lugar de ser forte demais. As mulheres que são fortes demais, as mulheres que dão conta de tudo, as mulheres que se colocam nesse lugar de eu não tenho opção, é porque são mulheres que carregam muito nas costas. Se responsabilizam demais por muito. E quando a gente está muito sobrecarregada, quando a gente se responsabiliza demais pelos outros, a gente sente uma culpa danada de tomar algum tipo de decisão, porque vai afetar a vida de outras pessoas. E aí a gente não quer ser culpada por atrapalhar a vida de alguém, por ser a filha da P de alguém. Não é? E eu digo isso, gente, de um lugar, como eu já falei pra vocês, falei no início da live, né? Eu sou um checklist ambulante, eu vivenciei isso. E alguns anos atrás, pra quem não me conhece, eu tinha um espaço de beleza que tinha 120 metros quadrados. Eu tinha, acho que mais 7 parceiras trabalhando comigo nesse mesmo ambiente. E o espaço ele era meu. Eu sublocava esse espaço para essas profissionais. E eu lembro que naquela época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho. Eu estava no processo de autoconhecimento, mas eu ainda não tinha desenvolvido o conhecimento que eu tenho hoje, principalmente como terapeuta, né, aprofundado, mas, enfim. E eu ainda estava no momento da minha vida que eu tinha essa predisposição a cuidar de todos, a cuidar de todo mundo. Eu me colocava nesse lugar porque eu aprendi a ser assim. Eu fui uma menina que eu amadureci cedo demais. Eu emocionalmente cuidava da minha mãe. Eu queria proteger a minha mãe do meu pai, porque meu pai era alcoólatra quando eu era pequena. Então eu via muitos conflitos dos meus pais. Eu via minha mãe ter depressão por causa disso, os cabelos da minha mãe cair e criar assim uns buracos, sabe? De tanto do que ela se estressava. Então eu vim nesse movimento. Eu era filha mais velha também. Então, desde os meus 7 anos eu cuidava das minhas irmãs. Assim, é como se eu tivesse sido criada, né, entre aspas, para cuidar de todo mundo, para estar sempre disponível. E dentro da minha criação também, era muito aquela coisa assim, né, de criança não fala. Criança não dá opinião, manda, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era bem nessa vibe. E aí corta
para ali para 2019, quando eu tinha esse espaço com outras profissionais. E olha só, né, gente, como estava bem no meu registro isso de me autorresponsabilizar por tudo, de carregar todo mundo nas minhas costas. Porque quando eu abri o espaço, eu lembro que eu falei assim, ó, eu vou abrir o espaço, eu vou sublocar para essas outras profissionais e eu não quero ter sócia. Eu não quero ter sócia, porque eu não quero ninguém mandando em mim e eu quero ter o controle absolutamente de tudo. Quem aqui é controladora? Quem aqui é controladora? Quem é do bonde das controladoras? Pois eu ainda sou controladora, tá? Mas eu sou uma controladora em recuperação. Mais um dia, menos um dia. Já melhorei bastante, porque as mulheres fortes, que amadurecem cedo demais, né, as que se autorresponsabilizam por todos, também têm uma necessidade de controle absoluto. Porque não quer que nada saia do planejado dentro da cabeça dela. Mas corta para esse momento aí da minha vida. E aí eu lembro que eu tinha esse espaço. Eu tava lá com as minhas parceiras. Ah, e tem outra coisa, né? A controladora não é muito de delegar no sentido assim, faça assim, né? Vamos combinar, vamos fazer assim, ó. A gente tem regras aqui, eu gostaria que vocês seguissem, né? Diretrizes da empresa. A controladora não faz isso. A controladora, ela cria as regras na cabeça dela e fica só na cabeça dela. Ela quer que o outro tenha uma bola de cristal, adivinhe exatamente o que ela quer e faça as coisas do jeito que ela quer. Aí o outro não faz, ela fica puta, ela não fala pro outro que ele não fez do jeito que ela queria, que ela não falou o que ela queria, e ela fica puta da cara. Porque as pessoas não têm bom senso. Porque se não for ela, ninguém faz do jeito que ela gosta. Ninguém faz do jeito certo. Do jeito certo, vulgo do jeito que ela quer. Gente, essa pessoa aqui que vos fala era exatamente esse doce de leite, esse doce de coco. Aí volta lá, vamos lá, gente, vamos lá que eu vou terminar de contar essa história pra vocês. Aí, quando eu estava lá naquele espaço, que tinha aquele monte de mulher, eu comecei a me estressar. Comecei a me irritar, porque ninguém fazia as coisas do jeito que eu queria. Ninguém se dedicava a conquistar clientes do jeito que eu fazia. E eu levava o espaço nas costas. Só que o espaço era meu. O espaço era meu, fui eu que abri, fui eu que investi. Então, assim, a responsabilidade era minha, mas eu me coloquei naquele lugar. Só que eu não entendia assim, por que esse povo que tá aqui não faz o movimento para conseguir cliente, para fazer dinheiro igual a mim. E aí veio a pandemia, todo mundo caindo, né, pelas tabelas, não conseguindo fazer dinheiro. E, gente, eu lavando a égua, que o povo vinha para fazer sobrancelha comigo, com aquele seguro lá que o governo deu, não é seguro é auxílio, deram um auxílio, né, para as pessoas naquela época. O pessoal me pagava com auxílio, gente. O auxílio da pandemia virou auxílio sobrancelha. Eu fiz tanto dinheiro na pandemia. E aí eu ficava naquela vibe, né? De meu Deus, eu tô aqui atendendo, fluindo, em meio à pandemia, e elas não estavam fazendo. E aí aquilo foi me irritando, aquilo me sobrecarregava, porque eu atendia, limpava, fazia tudo sozinha naquele espaço. Imagina, um espaço enorme, né? Elas faziam alguma coisa, mas não era do jeito que eu queria, daquela forma, entende? E aí eu lembro que eu falei assim, eu não quero mais isso aqui. Eu quero um espaço só pra mim. Porque aí comecei a me incomodar com cliente, que às vezes agendava. Aí a manicure não estava tão disponível, enfim. Começou a acontecer algumas coisas que por falta de ordem e hierarquia, né, a pessoa que estava à frente, que era eu, não tinha feito um processo interno para aquela empresa, para que as coisas fluíssem. Estava tudo errado, mas estava tudo a serviço. Estava tudo a serviço de manter um padrão. Um padrão de me sentir sobrecarregada, um padrão de me sentir insegura, um padrão de não me sentir vista pelas pessoas que estavam ali, um padrão de me manter nessa autorresponsabilidade, um padrão de me manter também na sensação de não suficiência, porque lá atrás eu não me sentia suficiente em relação aos meus pais, porque era muito conflito. Então eu pensava, cara, eu não consigo dar conta, eu não consigo arrumar isso aqui.
Então, toda aquela situação que estava acontecendo ali, ela vinha a serviço de só ativar gatilhos. Só ativar gatilhos de coisas que eu vivi lá atrás. E deixa eu contar uma coisa aqui pra você, tá? Conflitos que você vive hoje dentro do teu trabalho, dentro da tua carreira. Investiga. Investiga. Porque todos esses conflitos que são sinalizados dentro da tua carreira, dentro do teu trabalho, são várias setinhas apontando para tua infância, apontando para conflitos do passado que ainda estão doendo em você. E talvez você não sinta a dor, né, a dor biológica, fisiológica, de alguém te beliscando, de uma ferida aberta. Mas que internamente tá lá. Tá lá. Então, conflito na carreira, não me sinto vista, carrego a equipe nas costas, não me sinto reconhecida, só me estresso. Vai dar uma olhadinha. Como é que tá a tua relação com os teus pais internamente, em relação com os teus irmãos? Como que você se posicionava na sua infância dentro do teu sistema familiar? Só deixo essa mensagem aqui para você. Pega essa reflexão, aí vai dar uma passeada com ela. Porque os conflitos que se apresentavam na minha carreira, no meu negócio, alguns anos atrás, todos tinham super a ver com a minha infância. Tinha tudo a ver com aquilo que eu queria dos meus pais, aquilo que eu não conseguia entregar para os meus pais, para minhas irmãs, como que eu me sentia. Como que eu me sentia. E, ó, gatilho atrás de gatilho atrás de gatilho. E aí eu tava lá naquele espaço, eu com aquele monte de mulher, né, que eu sublocava, então elas dependiam de mim, elas dependiam do meu espaço. Só que eu já não queria mais, eu tava de saco cheio. E lá era uma grande oportunidade de eu olhar para aquela situação e fazer o contrário, né? Só que eu não tinha consciência, não tinha conhecimento. E agora, provavelmente, até hoje você não tinha esse conhecimento aqui. Então agora você tem. E aí você pode fazer diferente. Porque às vezes a gente quer fugir do problema, né? E eu queria fugir do problema. Eu queria fechar aquele espaço. Tanto que eu fechei. Eu fui para um outro lugar, fui para uma sala menor, só com o meu nome, só eu atendendo. Ficou muito melhor. Até a página 2. Porque depois surgiram outros conflitos. Porque não havia paz interna. Não havia paz interna. Porque independente de onde você esteja, se internamente você não está bem, se internamente as suas feridas elas não foram curadas, em qualquer lugar que você se coloque, você vai arranjar um jeito de ativar esses gatilhos. Porque isso é inconsciente. Porque enquanto não curar dentro, não tem como ajustar fora. Não tem como o que está externo ficar bem. E aí eu tinha aquela equipe, aquelas mulheres, e eu ficava assim, eu não posso fechar isso aqui. Eu não posso fechar isso aqui porque, coitada, elas dependem de mim. Olha o tamanho da arrogância, gente. Que arrogante, né? Não, elas dependem de mim. Mas olha também com empatia para aquela menininha de 7 anos que cuidava das 2 irmãs, que via o pai alcoólatra, a mãe brigando, e aquela menininha de 7 anos querendo cuidar de tudo, e muitas vezes tem que cuidar de tudo, porque cuidava de casa, dava comida para as irmãs, levava para a escola as 2. Já era uma dona de casa com 7 anos. Então, ao mesmo tempo que existe uma arrogância da adulta, existe uma criança que também se sobrecarregou. Existe uma criança que foi colocada em ambientes que ela precisou ter essa responsabilidade toda. E não é culpa dos teus pais, se você está se identificando com essa história, né? Hoje eu consigo olhar para trás e entender, não foi culpa dos meus pais, porque eles também estavam vivendo situações e sensações e tentando também se encontrar. E uma coisa que eu digo, aquilo que aconteceu com a tua criança não é culpa tua. Mas a adulta que você se torna, essa sim é responsabilidade inteiramente sua. Porque não tem como voltar no passado e mudar as coisas que aconteceu. Mas tem como começar daqui escolhendo fazer diferente. E aí, eu lembro que na época eu não queria fechar. Eu queria, mas ao mesmo tempo eu sentia uma culpa
gigantesca. Gigantesca de, cara, como é que eu vou deixar essas mulheres aqui? Como é que eu vou... Coitadas, o que vai ser da vida delas? E aí eu fiquei assim um tempo, ainda acho que eu fiquei uns 2 meses até tomar a decisão. Daí quando eu tomei, pronto, 1 mês estava tudo resolvido. E aí vieram novas oportunidades, mais tranquilidade. Fui para uma sala linda, dos meus sonhos, tal. Mas o quanto foi dificultoso me escolher. O quanto foi dificultoso tomar de fato essa decisão e agir. E depois suportar, né, o processo da decisão de conversar com cada uma delas, informar que eu ia fechar o espaço, que a gente ia ter que fazer o desligamento e tudo mais. Então pode ser aqui que eu estou te falando, tem aí conexão com histórias da tua vida, com partes da tua vida. E o que eu quero que você se atente a partir de tudo isso que eu estou te falando, tá? Quais que são os sintomas de quando que você não está se escolhendo? De quando você está escolhendo aqui, ó. Lembra, né? Quando você não se escolhe, você escolhe qualquer coisa. Você escolhe mais do mesmo. Você escolhe o que a vida tem, né, aí para te dar no sentido de deixa a vida me levar. Não de gerar um movimento, esperar que Deus te traga bênçãos, que Deus auxilie na tua fluidez. Então, quando você não se escolhe, você escolhe qualquer coisa. E aí, quais são os sintomas disso, né? De mulheres que estão nessa jornada de ainda não se escolher completamente. E muitas aqui escolheram, né? A bonequinha mais escura. Entra em relacionamentos confusos. Isso aqui também é uma sinalização, tá, gente? Relacionamento, casamento, namoro, não, o relacionamento não tá fluindo, muita discussão, muita briga. A relação também é a mesma coisa, tá? Se a relação ela não tá bem, eu tenho um dedo podre, meu casamento não vai bem, é só conflito, é só briga, você pode ter certeza. Tá aí também para te ativar gatilhos, setinhas para mostrar alguma coisa para você. Todo conflito que se apresenta na nossa vida é um convite para que a gente olhe com carinho e identifique o que eu preciso curar em mim. Qual que é a parte aqui, qual que esfera minha que ainda está conectada com esse tipo de situação, com esse tipo de conflito que eu preciso ressignificar, que eu preciso melhorar. É sempre um convite, tá? Mas se você é uma mulher que ainda não está se escolhendo por inteira, que você ainda não está, por assim dizer, pagando o preço de viver as tuas escolhas, você está se colocando em relacionamentos conflituosos, você vive relacionamentos conflituosos, muitas vezes você pode estar aceitando aí algum tipo de proposta, algum tipo de parceria, algum tipo de negócio que não honra os teus valores, que não honra quem você é por inteiro. E muitas vezes você ainda nem não sabe ao certo quem você é por estar vivendo muita confusão. Então, é preciso muitas vezes dar uns passinhos de distância, aquietar para se analisar. O que eu quero dizer com isso? No sentido de, eu montei um espaço de 120 metros quadrados, lá com várias parceiras deslocando. Eu estava cansada, eu fiquei cansada, não queria mais. E por que eu abri aquele espaço, gente? Por que eu abri aquele espaço? Era necessário um espaço de 120 metros quadrados naquele momento da minha vida? Não. Hoje eu vejo que não. Só que naquela época não tinha como saber. Então eu precisei vivenciar todos os processos. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu vejo que eu abri aquele espaço por ego. Eu abri aquele espaço para mostrar que eu conseguia, que eu podia, e principalmente para manter padrão de sobrecarga, para manter esse padrão de autorresponsabilidade, para manter esse padrão de tenho que estar sempre cuidando de alguém. Eu tenho que ser importante para alguém. E hoje,
Quais são os meus valores? Hoje, o que eu defino, o que eu decido para mim, o que eu escolho? Hoje eu trabalho dentro da minha casa. Hoje o meu escritório é dentro da minha casa. Hoje eu tenho horário para começar e para terminar o meu trabalho. Antes eu trabalhava a full. Tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Tudo bem, eu também não tinha filhos, eu também não tinha toda essa consciência. Mas qual que é o ponto aqui? Qual que é o ponto aqui? Eu colocava no trabalho um movimento, eu me dedicava para o trabalho e eu esperava do trabalho um reconhecimento de, nossa, ela é foda, meu Deus, olha o tanto dinheiro que ela faz, olha as conquistas dela. Por quê? Porque eu buscava, dentro da minha carreira, ser vista em um papel de importância que eu não tive na minha casa. Lá com os meus pais. Eu queria ser uma solucionadora. Eu queria ser fodástica. Porque lá eu não fui vista. Lá não teve esse sentimento de proteção, de enaltecimento. Então eu busquei no meu trabalho. E aí, o maior sintoma aqui de uma mulher que ainda não se escolhe, que ainda está vivendo dentro dos seus conflitos internos, é ir escolhendo aquilo que parece estar reluzindo a ouro, mas não é ouro. Que pra mim, naquela época, fez muito sentido. Nossa, eu vou abrir esse espaço aqui de 120 metros quadrados. As pessoas vão falar, as pessoas vão me enaltecer. Você é muito foda. E eu posso abrir até mais um bracinho aqui nesse mapa mental, gente. E quando se trata de negócio, quando se trata de carreira, o principal motivo de uma empresa existir é o servir. É o que você tem para entregar para o outro, sendo muito bem remunerada, porque tem que ter equilíbrio de troca. Porque também, se você, não, mas eu abri uma empresa aqui para servir, porque eu quero servir as pessoas, ainda está buscando também algo que não tem lá em casa. Porque quando você não está preocupada com o equilíbrio de troca, em servir e receber por aquilo, você está buscando também amor, você está buscando reconhecimento. Ambos caminhos levam para o mesmo lugar. Então, por isso que tem que estar muito bem no seu centro para escolher com muita consciência o que é seu de verdade, o que você escolhe de verdade, ou que ainda é mais do mesmo. Porque eu achava que eu estava escolhendo diferente. No final, eu estava fazendo tudo igual. Tudo igual, estava só repetindo o padrão dos meus pais, de dores e de caos e conflito e medo, caos e pânico. Tiro, porrada e gritaria. Entende? Então perceba, se analisa, assim, uma pergunta que você pode fazer para você. Vou ali morrer, já volto. Uma pergunta que você pode fazer para você é: por que eu estou escolhendo isso aqui? E talvez, né, assim, sozinha, quando a gente não tem muito conhecimento no que eu digo assim, de consciência profunda de si, né? Se você não passou por um processo terapêutico, se você não tem hábito de estudar mais também conceitos terapêuticos, conteúdos como esse aqui da live que eu tô fazendo agora, fica mais difícil, é mais fácil a gente cair no ego. Então, né, você pode, não, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero servir de verdade, eu quero entregar para o mundo. E não é. E não é. Qual que é a intenção por trás da intenção? Então, se conhecer de verdade é você ter uma plenitude, ao mesmo tempo uma autorresponsabilidade, uma transparência com você mesma. Não é nem com o mundo, é com você mesma. E isso só consegue quem está aqui na caminhada do autoconhecimento. Se compreendendo seus gatilhos, compreendendo seus padrões, compreendendo sistemicamente da onde que vem. Então, reflexões para levar para passear.
Outro sintoma que eu anotei aqui, tá? A mulher que ainda não está se escolhendo é uma mulher que trabalha muito e recebe pouco. Perceba. Perceba como que tá o dinheiro na sua vida. Não, Bre, tô faturando bem, faturo muito bem. Esse dinheiro está sendo multiplicado na tua vida? Você está conseguindo multiplicar? Você está fazendo bom uso disso? Ou ele esfarela muito rápido? Ou, de fato, você trabalha muito e as coisas não caminham, as coisas não vão para frente, você não consegue desfrutar. Você não está recebendo o equivalente que vale o teu trabalho. Nessa época ali que eu comentei aqui com vocês agora, que eu contei aqui pra vocês, eu fiz muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas eu vivia numa insegurança tremenda. Eu vivia com medo. Eu vivia com medo. Eu era quase o tio Patinhas, assim. Eu botava o dinheiro na conta e eu queria guardar aquele dinheiro para que ninguém pegasse. E mesmo assim, o dinheiro dava um jeitinho de ir. Foi uma época na minha vida muito boa, porque eu comprei carro, eu comprei casa. Eu fiz movimentos grandiosos. Mas aí eu fiquei doente. Tive síndrome de pânico. Síndrome do pânico, isso. Então, assim, ó, de alguma maneira tá sendo pago. E pago negativamente. Não era um dinheiro que fluía na minha vida. E ao mesmo tempo eu fiquei doente. Então perceba assim, ó. A vida, ela tem sim como ser equilibrada. Tem sim como ser boa, tem sim como ser saudável. Tem sim como ter relacionamento bom, dinheiro na conta, trabalho fluindo. Não significa que não vai existir desafios ainda, porque a vida traz desafios. A gente sempre está sendo convidado a ir um pouquinho mais profundo, uma camada mais profunda. Mas dá para fazer com mais leveza. Dá para ser mais leve, de fato. Não tem outra palavra, mais leve. Naquela época, para mim, era extremamente pesado. Extremamente pesado. Eu tinha uma ansiedade ferrenha, eu era ansiosa, eu era angustiada e uma insegurança, um medo de ficar sem dinheiro enorme. E eu achava que eu tava me escolhendo, eu achava que eu era muito foda. Não, porque eu sou muito foda. Sou muito foda, tô comprando minha casa, meu carro, tô fazendo muito dinheiro, sou muito foda. Tudo isso só sinalizava que internamente eu tava toda quebradinha. Eu precisava ir lá, juntar meus caquinhos com o Super Bonder e colar um por um. Porque tava tudo uma merda. Internamente tudo uma merda, gente. E eu espero, sinceramente, assim, ó, que eu tô falando aqui, que essa live realmente chegue aí, conecte com você, que você consiga abrir os teus olhos para você mesma. Que você possa se olhar e se curar daquilo que muitas vezes escolhi anos e anos quietinho dentro de você. Não tão quietinho, porque existe o desconforto, existe o peso. Mas que até hoje você não tinha sido confrontada a se olhar desse jeito. E fica um convite também de você ir um pouco a mais, tá? Porque você vai conseguir se analisar até determinado momento, até determinado ponto. A partir desse ponto, você precisa de uma ajuda terapêutica. Pode ser comigo, pode ser com outra profissional, pode ser com várias ferramentas, independente, tá? Mas aqui eu tenho formas também de te ajudar com constelação, com processo terapêutico, que é maravilhoso. É uma caminhada profunda dentro do processo terapêutico para que você olhe para você. Eu utilizo mais de 12 ferramentas para que você consiga destravar aquilo que está travado em você, que muitas vezes você nem sabia. Outro sintoma, gente. Você está muito cansada? Você vive cansada? Você vive exaurida? Nossa, eu nem fiz tanta coisa hoje, mas eu tô cansadérrima. Hoje eu nem me movimentei tanto, mas cheguei em casa cansada. Louca pra dormir. Só querendo tomar um banho, vai, toma um banho, não sente nem a água encostando no corpo direito.
e simplesmente cai na cama, morta. No outro dia, levanta, mete o cabelo, escova o dente, bota uma roupa, vai trabalhar. Não passa nem uma maquiagem. Nem sabe o que é maquiagem. Nem lembra a última vez que se olhou no espelho e se percebeu. Botou um brinco, cuidou da autoestima. Nem sabe. E ainda acha ruim, às vezes, quando vê uma mulher arrumada. Fica se sentindo toda desconfortável quando vê uma mulher bonita passando. Quando não faz comentários maldosos em relação a essa mulher. Uma mulher bonita, uma mulher com corpo bonito. Porque é mais fácil atacar do que se olhar, se autorresponsabilizar, se escolher. Não é mesmo? Eu já fui essa mulher, gente. Sei, tô sabendo. Então, minhas mulheres maravilhosas que estão aqui, nesse chacoalhão, hoje eu estou inspirada, hein? Eu acordei aqui, ó, inspirada. Como que você pode começar o seu movimento? Como que você pode se escolher? Primeiro, sustenta o desconforto de deixar o outro desconfortável. Porque se escolher, minha amada, se escolher, ó, quando você escolhe você, quando você se escolhe outras as oportunidades, você deixa de viver o mais do mesmo, certo? E aí lembra que eu falei que muitas vezes você vai ter que desapegar de pessoas, desapegar de ambientes, desapegar de situações que você talvez não queira, por um puro apego. Por apego. É difícil deixar de ser a filhinha boa, a filhinha bem vista, a filhinha disponível, a amiga disposta e disponível para tudo, para todo mundo, para toda hora, pau para toda obra. É difícil não ter papel de importância na vida dos outros. Não é? Não é? Não é desafiador? Não é desafiador deixar de ser a boa amiga, deixar de ser a pessoa 100% disponível para todos, e aí quando você precisa não tem um para te ajudar? É, eu sei que é. Então você vai precisar suportar o desconforto de deixar o outro desconfortável. É desconfortável soltar, mas é libertador. É sobre. E se você conseguir passar por essa ponte do desconforto, depois que você aprende, é um caminho sem volta. É uma ponte que você passa e ela cai, que não tem nem como voltar mais. Aprenda a frustrar as expectativas alheias. Provavelmente, se escolher tem muito a ver com frustrar os pais. Com não seguir aquilo que seus pais queriam para você. Eu tô com uma aluna agora do processo terapêutico que ela era servidora pública. Oh, meu Deus do céu. Rolei a língua aqui. Ela era servidora pública. E ela seguiu exatamente o que os pais dela queriam que ela fizesse. Ela estudou, saiu do terceirão, já fez a faculdade, 16 anos. Foi assim, tudo muito rápido na vida dela. E ela se formou e já conseguiu passar no concurso público. E a gente se conheceu ali em meados de outubro do ano passado. Ela entrou no meu processo terapêutico. Isso foi final de outubro, novembro a gente iniciou o processo terapêutico. Ela fez o processo terapêutico. Em dezembro, ela estava pedindo exoneração do trabalho dela, do cargo dela. Por quê? Porque ela entendeu, dentro do processo terapêutico, que ela tinha escolhido a carreira dela para agradar os pais. E ela tinha muito perfil da filhinha
do papai, da filhinha da mamãe, principalmente da filhinha do papai. Mas por amor e lealdade à mãe, ela também escolheu a carreira na área da saúde por causa da mãe e o funcionalismo público por causa do pai, pela segurança. Então, assim, ela estava totalmente emaranhada ali, abraçada nos pais. E a carreira dela vinha como essa cereja no bolo, como essa representação de mamãe, papai, por vocês eu faço. E ela não estava feliz. Ela não estava feliz com a carreira dela, não estava feliz com o trabalho dela. Por mais que ela gostasse daquilo que ela fazia, por mais que ela gostasse das pessoas, ela falou pra mim, Bre, eu não tenho propósito, eu não sinto meu coração vibrar. E aí nós começamos a fazer os movimentos dentro do processo terapêutico. Não deu um mês, essa mulher me pede exoneração. E agora ela está testando. Ela se deu a oportunidade de escolher. Agora, essa semana a gente tem o último encontro do nosso processo terapêutico, que a gente vai fazer agora um teste vocacional dentro do processo. Tem algumas ferramentas para olhar para a carreira, a gente vai utilizar para que ela consiga continuar essa caminhada. Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando, que vocês estão falando bastante aqui, né, gente? Outro dia falei para uma conhecida, ema, cada um com seus problemas. Ela veio me contar um problema de relacionamento, um terceiro, sendo ambas temos nossos problemas de relacionamento. Então não temos que tentar resolver o problema de ninguém. Exato, né, gente? É aquela coisa, né? Escute conselhos construtivos de alguém que construiu alguma coisa, né? Quem não construiu nada não tem como dar muita opinião, né? Vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu tenho para dizer aqui para vocês, maravilhosas. Levem para passear aqui, ó. Eu separei aqui umas perguntinhas para vocês levarem para passear, tá? Umas reflexões aqui. Quem tiver com caneta, anota, tá? Senão depois vê a live de novo aqui que vai ficar salva. Primeira pergunta, reflexão aqui para passear. Onde estou errando? Desculpa. Onde estou por medo de perder? Onde eu ainda fico por medo de perder algo? Algum ambiente que já não é mais tão positivo e eu tô ali naquele ambiente só porque eu não quero perder amizades, porque eu não quero perder vínculos, porque eu não quero deixar de ser vista, porque eu não quero deixar de ter uma importância ali, ou porque eu não quero desagradar. Onde eu estou por medo de perder? Segunda reflexão. O que eu tolero só para não ficar sozinha? Isso aqui vai muito de encontro com relacionamento, hein? O que eu tolero dentro do meu relacionamento só para não ficar sozinha? Porque, gente, eu não sou a favor do divórcio, tá? Eu acho que no relacionamento é preciso verificar muitas questões antes de escolher um divórcio. Mas muitas vezes você entrou dentro de um relacionamento só para manter padrão, só para retroalimentar feridas. E aí você está tolerando muita coisa só para não ficar sozinha. Uma análise profunda aí. Leva para passear. E a terceira e última pergunta, que essa aqui você vai ter que se apaixonar por essa pergunta, tá? O que eu sei que eu preciso fazer, mas que eu fico adiando? O que eu sei que eu preciso fazer e não faço? Porque se eu fizer, eu vou ter que suportar as consequências da minha escolha. O que eu sei que eu preciso fazer e eu não faço. Quem não se escolhe, escolhe qualquer coisa. Agora, quem se escolhe, aí sim,
Escolheu tudo. É isto, mulheres. É isto. Recado está dado. Quem sentir que precisa um pouquinho mais, me chama no link da bio, me chama no direct que a gente conversa. Tá? Se você quiser iniciar um processo mais profundo, se você quiser só compreender um pouco mais sobre você, tá? A gente tem a sessão de direção, tem constelação, tem processo terapêutico. Aqui tem diversas formas de te auxiliar, tá? De acordo com a tua capacidade financeira, de acordo com a tua disponibilidade de olhar um pouquinho mais profundo para você, tá? Então, me chama ali que eu te explico como que eu posso te ajudar, o que vai ser compatível para você agora nesse momento de vida. E seguimos juntas. Seguimos juntas, tá bom? Quem não se escolhe, escolhe qualquer coisa. Essa vai pra minha geladeira. É sobre. Fiquem com Deus. Um excelente final. Final de semana, gente. Acabamos de começar a semana, já tô pensando no final de semana. Excelente semana para você. Que Deus abençoe as tuas escolhas. Que Deus abençoe a tua caminhada, a tua jornada, teu negócio, a tua família, a tua casa. Tudo aquilo que você tocar vire ouro. E não se esqueça, se escolha, tá bom? Um beijo, até a próxima, até quinta.